Boa noite, pessoal. Vamos dar continuação, então, no Joana de Ângeles, né? E pode fazer a oração. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em vosso santo nome. Eu agradeço a espiritualidade superior e amiga que nos acompanha, que possa trazer paz, tranquilidade e auxílio a todos aqueles que estão aqui em busca de conhecimento, em busca de apoio, de amor, de carinho, que possa conseguir a paz. Começo os trabalhos de hoje fazendo aquela prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem se tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Quem vai querer ler? Eu leio. Então vai. Qual que é a parte que começou? É a um tiro? E o amor que leva a piedade, É o amor que leva a piedade fraternal, a compaixão, induzindo o homem à solidariedade e mesmo ao sacrifício. Há um tipo de compaixão que, não resultando da ação dinâmica do amor profundo, pode ser perniciosa até deprimente. Trata-se daquela que lamenta o sofrimento e descoroçoa quem experimenta, como uma forma de aureolá-lo de desdita e abandono, de falta de sorte e desgraça. Essa atitude transparente e resulta de uma ótica equivocada sobre o sofrimento, deixando a perspectiva de que o mesmo é punição arbitrária e justiça perturbadora. A compaixão junta-se ao companheirismo que comparte dos sentimentos alheios, sem enfraquecer-lhes as resistências morais, incitando o indivíduo à perseverança nos ideais e postulados relevantes, que impulsionam ao incessante avanço, sem possibilidade de retrocesso. Peraí. Essa compaixão aí, meu Deus do céu, coitadinho, só fica nisso, né? O que é aquela palavra lá, hein? Qual que é a Descoroçoa. O que é isso? Não é o mesmo que desacorçoa, não. Faz a pessoa ficar assim, desacorçoada. Essa vocês conhecem. Aham. Vamos só ver aqui. Fica desanimado. O mesmo levantar essa coisa com ele, e dá outro por si. Desacorçoado. É isso Fazer mesmo. perder o ânimo ou a coragem. É isso mesmo. Desacorçoado, tá? E a aureolalo? Auréola, vem de auréola. Ah, tá. Então, esse pedacinho aí quis dizer o quê? Deixa eu ver. O que ele está falando da compaixão nesse sentido? Agora falando de lamentação, tipo, vez a pessoa é oh meu Deus, ou vez de coitadinho, ela chega e se abandona sobre isso. Diferente da outra compaixão, quando você tem compaixão pelo outro, quando você olha assim com aquele olhar, essa ótica assim, nossa, coitado desse cara, podia ter uma vida melhor, né? Se eu tivesse no lugar dele, que eu faria e tal. Esse tipo de compaixão é algo que também possibilita até que você entende a fraqueza do outro e o outro vai procurar tentar vencer. Sempre dá uma energia, né? É diferente dessa outra de lamentação, de sofrimento, né? Então, é isso que eu acho. E esse tipo aí, às vezes é uma situação onde você passa por uma pessoa assim na rua e silenciosamente a gente faz uma prece por ela. Não é uma prece longa, mas Jesus, ajuda essa pessoa, ou ampare a família dessa pessoa para que possam dar a ela o suporte que ela precisa, sabe?
Eu já tive situação assim de fazer uma prece assim, tipo assim, meu Deus, Jesus. E a ajuda veio, Uhum. de uma forma ou de outra, que não deixou de ser uma oração, sério. Vocês aí da internet entenderam diferente disso? Karina, Marcelo, Túlio. Eu entendi mais ou menos o que vocês estenderam aí na fala. Não seria mais ou menos um falso... Ai, fugiu a palavra. Falso santo, É, não é isso? por aí. Aurélio, desacostuado, aureolinha. Não é assim? Como diz o falso profeta, né? Falso profeta, esse mesmo. É o próprio, é isso. Pode continuar. A gente lê pouco e vai explicando, porque o livro é complexo, Não, beleza. tá? Pode continuar lendo. Compaixão pelo bem, fruto do amor, o se age adequadamente mudando a estrutura do sofrimento, o qual cinzel da ternura arranca as asperezas e aflituosidades. Esse sentimento é semelhante à suavidade do luar em noite escura, empraiando luz tênue e confortadora sobre a paisagem. Faculta uma visão propiciadora de ações úteis, onde predominava as sombras do desalento, do medo e do desespero em crescimento. A paixão pelo serviço de elevação irradia piedade construtiva, que estimula a beneficência e dá calor à filantropia, aurelando-a de vigor fraternal, graças ao qual os sentimentos solidários expressam amor em sua multiface. Continua, pode? A paixão pelo serviço de elevação irradia piedade construtiva, certo? Certo. Que é diferente da piedade lá de cima, que é aquela que nós vemos a pessoa olha para o outro e diz, coitadinho, só. Aqui embaixo é um tipo de piedade construtiva. Entendi. Então, nesse caso aqui, ele fala muito dessa questão que eu achei muito interessante, esse segundo aqui, né? E fala muito dessa questão de fazer o bem, de praticar o bem. Aquela pessoa que pratica o bem, ela começa a exercer essa compaixão, essa piedade mesmo, construtiva com o outro, né? Porque até fala assim, dá calor, filantropia e tal. Porque você olha o outro com outro olhar. Não com olhar assim, nossa, coitadinho, nossa, você olha ele com assim, nossa, que Deus possa abençoá-lo, que esse alimento possa transformar a vida dele, que essa agasalho, essa roupa, né? E aí você até pensa no outro assim, com um sentido profundo, e até mesmo se transforma também um pouco do egoísmo, do orgulho negativo da gente. Ele fala muito dessa questão, ele reforça muito isso, né? Esse tipo de compaixão na questão de ver, transformar isso, né? Esse amor, essa situação em uma visão mais ampla, mais tênue, né? Eu vejo desse jeito. Se quiser alguém complementar. Não faz por segundo as intenções, né? Muita gente que faz caridade, mas com aquela intenção, né? Para mim, ter um lugarzinho para isso, né? Mas gente, na nossa condição de planeta de prova e expiação, a maioria de nós é interesseiro. A maioria de nós luta para fazer o certo em troca da recompensa. Eu confesso que muitas vezes na vida eu já me vi numa situação assim, aí eu paro e falo assim, não, eu tenho que fazer, a minha obrigação é fazer o que eu gostaria que fizessem comigo se fosse o contrário. Certo? É obrigação. Por que é obrigação? Porque eu já tenho um certo conhecimento das consequências das coisas na vida. Eu acho que é um certo interesse.
egoísta. E a gente tem que fazer também esse exercício, né? O exercício, isso é que é mais importante. Porque se a gente não faz esse exercício constantemente, a gente não começa. Então, por exemplo, assim, eu vou ser muito sincera com a senhora, assim, ultimamente, eu ando assim, eu faço as coisas e eu eu nem espero nada em troca, entendeu? Antes eu ainda ficava assim, nossa, mas podia ter falado pelo menos obrigado, né? Hoje, eu vou lá, faço o que eu tenho que fazer, se a pessoa falar obrigado, tudo bem? Se não falar, tudo bem. O importante foi o que eu fiz. Isso é legal. Eu não espero nem obrigado. Isso é interessante. Então, que eu tô assim, eu tô fazendo quando eu vou. Igual, por exemplo, assim, a minha sogra, por exemplo, passou mal. Fui com ela no hospital, fiquei lá com ela, e tal e coisa. Aí ela ficou nervosa lá com o médico. Aí fui tentar acalmar, ela falou, olha, fica um pouco mais calma, senão você não vai melhorar. Cala a boca. Calou, livrou. Tá certo. Aí a filha dela chegou e falei, agora eu vou embora. Se ela precisar de novo, que eu faço tudo de novo, eu vou fazer de novo. Eu não fico esperando ela falar assim, obrigada, viu? Você foi maravilhosa. Desculpa, né? O desculpa que eu te maltratei, não Nada. espera mais. Não espera, não sou. Só que eu tô assim agora. Eu faço pelo bem que me faz. Só que eu tô fazendo quando eu posso. Porque eu fazia quando eu não podia. Mesmo eu não podendo. Agora eu tô fazendo assim. Eu tô fazendo quando eu posso e eu faço por mim. Pelo bem que ele me faz. Não esperando nada do outro. Então, eu acho que quando você para de sofrer porque o outro não falou, obrigado. Às vezes você fez e a pessoa nem gostou do que você fez. Entendeu? Vai saber. Você acha né, que ela gostou? Você acha que você está ajudando e a pessoa está assim, muito sua vida. Por que você está fazendo isso? Entendeu? Então, eu faço as coisas hoje quando a pessoa chega para mim e fala assim, você pode me ajudar? Ou realmente aquela pessoa que eu estou vendo que ela está precisando de alguma coisa, eu falo assim, a primeira pergunta que eu faço, eu posso te ajudar? Você quer ajuda? Porque às vezes a pessoa também não quer. Eu aprendi isso também. Entendeu? E aí você vai lá dar você vai intrometer uma coisa que você não foi chamada e ainda vai sair com ruim. Então, eu estou vendo que você está tendo uma certa dificuldade. Você quer ajuda? Essa foi a minha visão. Mas às vezes ela não está com dificuldade nenhuma. Eu agora estou falando assim, Então, você cuida da precisa de sua alguma vida. coisa que eu possa fazer? Porque às vezes você está precisando de alguma coisa, mas eu não posso fazer. Mas você precisa de alguma coisa que eu possa fazer? Aí, se for coisa que eu posso, eu faço. Porque, igual, por exemplo, tem gente, né, na família que fala assim, você precisar de mim para alguma coisa, e essa é uma coisa que você não consegue pagar. Então, eu já pergunto assim, você precisa de alguma coisa que eu possa fazer? Porque, dependendo do que você falar, eu vou falar isso, eu não consigo. Mas você falou, eu posso ajudar? Eu quero um carro. Mas demorou, viu, aprender? Demorou. É a ilusão de que tem que poder. Então, até no celular, quando eu fico sabendo de alguma situação, eu mando mensagem. Se você precisar de alguma coisa que eu possa fazer, aí eu estou igual a Cris. Se a pessoa falar, você pode fazer isso, eu estou lá de boa vontade. Se não falar nada, eu também não falo mais nada. É porque você tem que mostrar interesse também. Agora, assim, tem situação que muitas vezes você vai de boa vontade. E outra também, que eu achei interessante vocês falando assim, até lembrando, que essas pessoas que muitas vezes fazem por esperar recompensa, o sentimento de culpa, né? Porque tem gente que vem assim, porque eu fiz algo, eu tenho que ajudar o outro. Esse aí não continua o trabalho. Porque o que continua o trabalho é aquele que quer melhorar no trabalho de assistência, sabe? Que, tipo assim, tá lá, nossa, eu sei que tem minha responsabilidade, que a pessoa tá lá precisando, e também eu preciso trabalhar para ver se eu se torno uma pessoa melhor. Esse sim, e por isso que é legal esses trabalhos mais fraternos, assim, de caridade, porque ajuda muito nesse aspecto. Agora, aquele outro que pega, muitas vezes fala, vou dar só uma cesta. Ele já está começando, né? Uma hora pode ser que ele fale, não, eu vou pensar assim, nossa, é um compromisso, ou eu vou lá, né? Ou senão tem uns que gostam de dar para aparecer, né? Tem que aparecer no jornal,
na televisão, ou alguma coisa, ou falar para todo mundo que é uma pessoa boa, né? Esse aí perde, esse perde o próprio, esse recebe o pagamento na hora, né? Mas não está tendo a compaixão verdadeira. Né? Esperar um pouquinho. Mas para o outro que está com necessidade, também vive. Não, claro, Então, claro. assim, é uma coisa que pode não ser uma demonstração de evolução muito grande das pessoas que fazem isso, mas de um jeito ou de outro elas são benfeitores de alguém. Não, Porque você está com fome, não tem nada melhor do que você ganhar um sanduíche. não, isso aí eu concordo. Não, é o começo da prática do resto da vida. É, já é um começo, É o mas começo. é claro que a pessoa vai exercitar aos pouquinhos, se ela vai adquirir conhecimento, vai vendo o que ela vai mudar. Vou continuar, gente. Isso foi no banheiro? Isso foi no banheiro? Não foi. Assim, eu aprendi, isso eu aprendi comigo mesmo, né, família? Eu sempre, assim, é a partir disso que a gente vai aprendendo, né? Eu sempre briguei com a minha família inteira quando estava fazendo coisa errada, com irmão, e você não pode fazer isso, faz por aqui, isso não pode, quando tinha minha mãe viva. Sempre defendi minha mãe, sempre briguei, brigava com um, brigava com outro. Aí, quando minha mãe faleceu, eu falei assim, gente, a minha razão das minhas brigas acabou de ir embora. Estou parando, agora cada um vai cuidar da sua vida, eu não vou mexer com mais nada, não vou fazer mais nada. Passou um tempo, eu achei que eu ajudava todo mundo. Eu ouvi. Eles falaram assim, nossa, como a Lourdes melhorou. Ela não fica mais entrando na vida dos outros. Quer dizer, aquilo que eu achava que eu estava ajudando, eu estava atrapalhando. E eu demorei a ver isso. Quando eu dava conselho para meu irmão, mesmo sabendo que até hoje é coisa errada que estavam fazendo, mesmo ele sabendo que estava errado, que eu estava dando conselho para o bem dele, para ele melhorar, eu estava atrapalhando, eu não estava ajudando. É, mas você tinha uma Aí eu defesa, parei. você tinha uma defesa forte, né? Se você fazia em prol da mãe, né? Porque eu não queria ver minha mãe No sofrer. fim das contas, a mãe é que leva o chumbo que vem de todos os E minha lados. mãe morreu sem saber muita coisa, porque eu estava sempre ali e falei, gente, vocês vão matar minha mãe. Minha mãe tinha muito problema de saúde, eu não queria que minha mãe tivesse aquele dos outros, eu queria que minha mãe vivesse muito anos. Aí, quando a minha mãe morreu, eu falei, vou largar. Isso, não aguento mais. Só que eu pensei que todo mundo ia sofrer, porque eu estava largando de fazer um monte de coisa que eu fazia. Não, foi um alívio. Foi um alívio. Aí você vai aprender com a própria vida, falando. Tem coisa que eu não ajudo, eu atrapalho. Eu penso que eu estou ajudando, mas eu estou atrapalhando. Então, eu preciso ver se a pessoa quer, que falou. Porque hoje eu falo, você precisa de alguma coisa que eu possa fazer? Você quer ajuda para alguma coisa que eu possa fazer? Bem, não. Estou arredando. É isso aí, gente. Vamos continuar? Pode continuar? Pode. A ausência de compaixão envilece o homem, e a falta de paixão pelo bem torna o ser rebelde, quando não o mantém apenas em indiferença mórbida, observador, mumificado, diante dos acontecimentos do cotidiano. O serviço do bem, com a correspondente paixão de sustentá-lo, transforma-se em caridade, que plenifica aquele que recebe socorro e quem o propicia. Deseja ação de dupla via. A satisfação que faculta aquele a quem é dirigida e a quem retorna como resposta interior da consciência tranquila pela emoção experimentada. Olha só, né? Aí aqui fala muito dessa questão, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que não têm nem um sentimento de compaixão de nada. Né? Então, o quê? Fica como se fosse uma pessoa indiferente cada vida. Né? É indiferença até no cotidiano, nas situações, nas relações interpessoais. É como se fosse a pessoa, tem hora que pensa que é autossuficiente, que não precisa de ninguém. Tem muita gente que pensa isso. Não precisa de ninguém, né? Quem que é o outro? O que é o outro? Eu tipo assim... Eu ouvi uma vez assim, Luana, por que você nunca casou? Eu não estou disposto a abrir mão do jeito que eu sou. Então, quer dizer, a pessoa é tão autossuficiente que não quer nem de compartilhar. que não quer compartilhar com nada e nem com ninguém. Eu falo o seguinte, eu não casei porque eu não achei cujos defeitos combinassem com os outros. Se quiser casar comigo, sim.
O sorteio. Aí, é a situação aí, certo? Eu faço igual ela. Eu tô na mesma com a senhora. Ver com as virtudes das pessoas é a coisa mais fantástica do mundo, né, gente? Sabe a pessoa que você olha para ela assim, você admira ela? Eu tenho um colega de trabalho que nessa vida não deu símbolos. Nem sei qual a religião dele. Mas é a pessoa mais sensata, mais equilibrada, mais ponderada, mais serena que eu conheço. Mas tem defeito. Ela não Mas vê eu vejo com ele, esses eu olhos. não vejo ele com esses olhos. Eu vejo ele como o irmão que eu gostaria de ter. Ou talvez o pai, entendeu? Eu vejo ele assim. E agradeço a Deus por tê-lo colocado no meu caminho como chefe, entendeu? Porque nós vamos Então, Essa pessoa, ela acha que ela sabe tudo, que ela entende de tudo, que ela não tem que aprender mais nada, Isso, é isso. entendeu? E assim, chega ao ponto de não quero conviver com as pessoas porque não são do mesmo nível intelectual que E eu. não quer dividir os entendeu? conhecimentos. Assim, aí é uma situação mais grave. não é o meu caso. é uma alta autossuficiência. exagerada, sabe? Aí chega até a ser um narcisismo mesmo, porque ninguém consegue superar o que ele sabe. E aí, o pai dele faleceu tem pouco tempo, e aí que ele deu uma caída em si, que ele precisava de alguém para conversar. Entendeu? Foi muito difícil, foi muito desafiador. Mas, assim, alguns comportamentos dele não vai mudar enquanto ele não tomar na cara. Desculpa, mas é bem assim que vai funcionar. Não bater de frente comigo. E uma coisa que eu não consigo entender é alguém pensar que não precisa de ninguém. Gente, vocês já pararam para pensar tanto que a gente precisa dos outros? 24 horas. Só Ele nasceu até morrer. Tudo! A gente precisa pela roupa que você veste, pela comida, pela água que está lá, pela água que está no chuveiro, certo? Pela rua limpa, pelo asfalto, pela... Gente! ele pensa assim, mas, por exemplo, é a mãe dele que lava a roupa dele. Você já pensou? Se Ele a não mãe dele precisa de ninguém. tivesse, mas o pai, ele nem estaria aqui. Mas A igual origem básica, dependeu completamente de alguém. Ele vai todo dia almoçar na casa da mãe, vai jantar na casa da mãe. Ele não precisa de ninguém. Então, Mas ele fala assim, desse jeito, o negócio é casa é um monte. O quê? que não precisa de ninguém, ou os atos dele falam por ele. Não, Ou quando, ele eu ainda reforça. quando eu perguntei para ele por que ele não tinha casado, ele respondeu dessa maneira: eu não estou disposto a abrir mão do jeito que eu sou. Pelo menos é sincero. Você, né? Esse é o motivo dele, né? E outra, muitos casamentos, nível intelectual, todo mundo fala, é porque tem muita gente que, se o nível intelectual for muito distante um do outro, lá no casamento está certo, filho. Pode ser amoroso, mas não dá certo. Na hora que dá certo também, eu já vi situação assim. Não, sim, eu estou falando, nossa. É questão de sentimento. Né? Não, eu sei, mas estou falando, dependendo da pessoa, não dá certo. Se você tem uma pessoa que é amorosa, ela tem um nível intelectual bem alto e a outra baixo, e mais a pessoa amorosa, a pessoa não leva para o outro lado, o casamento vai a mil maravilha, porque ela não mistura as coisas, mas a maioria das pessoas que tem nível intelectual muito alto... por exemplo, se a pessoa for muito culta e a outra não... Eu vi isso em casa, foi assim também. Até porque, por exemplo, a pessoa que é muito culta vai começar a olhar, não vai querer levar nos lugares porque a outra não sabe conversar, não vai querer porque não sabe se comportar, por aí vai. Isso é Porque fala um monte de palavra errada e a outra fica corrigindo. Por mais que tenha muito amor... E também o outro quer levar para um ambiente que não gosta, tem isso também. Outra coisa que eu achei muito interessante aqui, que ele volta muito essa questão da caridade de novo, que é a questão de doar, né? Que ele fala que é uma via de mão dupla aqui, né? Eu acho interessante, ele fala, serviço do bem corresponde à paixão de sustentar. Então, quem realmente é envolvido no trabalho lá,
uma responsabilidade é que sustenta, né? Quem está lá envolvido todo dia, igual segunda-feira, estava chovendo, muita gente foi lá no trabalho lá de distribuição. Se fosse outras pessoas, eu até faltei nesse dia, mas até mesmo Marcelo, outras pessoas foram lá sustentar. Então, o que acontece? Eles têm um compromisso, que as pessoas estavam esperando, tinha gente lá debaixo de chuva esperando o alimento por causa da necessidade. E aí vem a questão que transforma aqui em caridade, que planifica aquele que recebe socorro, quem propicia a mão, a doação é mútua. Né? Porque aquele que está doando, ele está se transformando, sendo uma pessoa melhor, olhando para a pessoa com outro olhar. Né? Aquela pessoa está recebendo, não está só recebendo um alimento. Por isso que tem gente que vai nesses trabalhos sociais também, vai por ir. Também é outra coisa que não adianta, mas já é alguma coisa, né? Ou Vocês falaram isso. Para alguém que ele foi e fez. Foi, se tiver que contar para todo mundo, né? Ainda conta. Não, e outra, tem outras pessoas que não vai nem com um sorriso na cara, com um olhar, porque tem hora que a pessoa já está sofrida lá na vida. Você tem que olhar, tem que rir, tem que conversar. Né? O nosso grupo lá é muito alegre, o pessoal é alegre. Isso transforma as pessoas que estão lá em volta. Tem um centro que eu ajudava, no domingo, ia distribuir marmitex. Até a Glaucia fazia parte. Eu fui umas 4, 5 vezes. Depois não deixava ir mais. Porque... E você estava... Você não lê, seu jeitão. Eu ficava na água, coisa. Só que eu brinco, a turma de grupo ficava perto da rodoviária, essas grupos, coisa. E eu brinco toda hora mesmo. Aí chegava lá, aquelas pessoas, tudo bíblico e coisa, tá? Eu ainda brincava, falava assim, não fosse um shopping, né? Os caras expulsaram, não deixaram. Mas aí eu falava com boa intenção, para aprender, né? A pessoa ri também. Não deixaram mais. Cara, eu estou preocupado. E o pessoal ria, você trazia alegria, né? Sendo desrespeitado, não fazia nada. Não teve um lá, mas cara pobre, mesmo coisa lá. E eu descobri que o cara era corintiano. Eles vão comprar a camisa do Corinthians lá e até estava com um autógrafo de um amigo meu que era jogador. Você deu para ele? Dei a camisa pro cara. Nossa, o cara acho que dorme na camisa até hoje, né? Nunca mais vi. Olha só, interessante. Eu ia nessas coisas, eu só ia, assim, não é fazer farra, mas eu ia brincar com todo mundo. Aí, esforçado lá. Só que, não é fofoca, mas também vou falar. Só que quando a gente ia fazer visita lá na Marco Xerém, lá, coisa lá, tinha uns que expulsaram lá, fazia gracinha com as meninas lá, né? E eu só des olhos e falei assim, aí, ó, tá aí, ó, viu? Como é que é as coisas? Como é que é as coisas, né? Isso que eu falo, o seu pensamento da gente cobra a gente. Muitas vezes você tem um pensamento assim, pensa besteira, mas age certo, não tem outro, é o contrário, né? Karina, Marcelo, quer falar alguma coisa? Vilma? Tudo certo, tudo bem. Fala para a Vilma, Vilma tá aí? Fala para a Vilma que está esperando ela, que hora ela vai chegar aqui. Pode vir ainda não. Cuidado com a... Rabeiro, cuidado com essa avenida que você falou o nome aí, viu? Perigosa, tá? Aí você me lembrou o amigo do Divaldo, quando foi lá no prostíbulo, né? Cuidado, hein? Jesus, Deus é pai. É louco. Dona Áurea, continua lendo para nós? Dona Áurea, não, Dona Sandra, desculpa. A vida sempre responde de acordo com a maneira como é inquirida. Lei de ação e reação, né? E é um famoso dito popular, como se toca, se dança. Exatamente. A cada ação resulta uma equivalente reação, desencadeando sucessivos efeitos que se tornam consequência desta última, por sua vez, geradora de novos resultados. Para que seja interrompido o ciclo quando pernicioso, a compaixão por si mesmo e pelo próximo
induz o homem às ações construtivas, nas quais se instalam os mecanismos que desencadeiam resultados favoráveis ao progresso, assim interrompendo a onda propiciadora de sofrimento. Digo, para que seja interrompido o ciclo, quanto pernicioso, a compaixão por si mesmo e pelo próximo induz o homem às ações construtivas, nas quais se instalam os mecanismos que desencadeiam resultados favoráveis ao progresso, assim interrompendo a onda propiciadora de sofrimento. Então, quer dizer que nós temos aqui um recurso para ter ações construtivas, né? E melhorar. E acabar com esse ciclo de sofrimento. Desencadeia. Só que aí que está o desafio, né? Progresso. Porque normalmente a gente não faz isso. E é uma luta de nós contra nós mesmos. Aí vem aquela frase, né, o Marcelo, que você falou do Divaldo, eu lembrei da frase, né, da Joana. No final, tu verás que a luta nunca foi contra os outros, mas sim contra você mesmo. Isso. Eu ia chegar nesse ponto. É verdade. Nunca foi contra as outras pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas que estão ao nosso redor estão ali para a gente olhar para a gente mesmo. E a gente fica olhando para quem? Para o outro. O que o outro fez? O que o outro deixou de fazer? Porque não fez assim, porque não fez assado. E você faz o quê para melhorar? E o pior de tudo isso é que muitas vezes a gente culpa o outro por aquilo que a gente fez, que a gente provocou, e que a gente provocou, fez acontecer, mas alguém tem que ser responsável. Não? É mais fácil, né? É mais fácil. Achei interessante falar nesse ciclo pernicioso, esse ciclo de sofrimento, não só a compaixão com o outro, mas a compaixão consigo, né? Porque a gente tem hora que esquece de olhar para a gente, de ter amor próprio, né? De olhar falar, me amo, me respeito, porque tem hora que a gente fica tão no olhar do outro, né, que esquece de olhar para si também. E esquece. A gente esquece de ver as coisas boas que a gente tem e fica lamentando por picuinhas, por migalhas que não faz a menor diferença. A paixão de Cristo por todas as criaturas é um estímulo constante a que se compadeçam os indivíduos uns pelos outros, sustentando-se nas dores e dificuldades, jamais piorando as suas necessidades ou afligindo-se mais através dos instintos agressivos, por acaso prevalecentes em sua natureza animal. Exatamente. A situação da gente não olha para a gente mesmo. Tem muitas situações que não conseguem mesmo. Mas quando a pessoa começa a conseguir olhar, ela precisa fazer força, porque provavelmente ela vai mudar o mundo dela mesma e o mundo em volta dela. Mas tem pessoas que começam a olhar para si, e aí eu vou usar até uma expressão esdrúxula aqui agora neste momento. Ela vê tanto lixo, que aí a hora que ela vê, ela prostra. Ela dá conta de sair do lugar. Então, ela tem que se auto-perdoar as coisas que acontecem com ela. Exatamente. Porque se ela não se auto-perdoar, se ela não começar a se entender, como é que ela vai entender outras pessoas? Vai fazer alguma coisa? Então volta naquilo lá atrás. Quer dizer, a gente fazer alguma caridade, alguma coisa com compaixão. Aí eu fico pensando o seguinte, eu acho que não é só com compaixão, acho que tudo que você fizer de bem só vai aumentando o bem que você faz, não importa mesmo que seja com segundas intenções. Fez o bem,
a tendência é multiplicar. A tendência é você, mesmo que não seja com... Mesmo que seja com... Mas já é início, mas uma hora a pessoa tem que ver esse lado, né? Sim, mas tem gente que está tão para baixo, tão para coisa que... Mas já é um começo, tem gente que não faz nada. É de vital importância a compaixão no comportamento humano. Ela conduz à análise a respeito da fragilidade da existência corporal e de todos os engodos que se disfarçam, sendo a ilusão um fator responsável por incontáveis sofrimentos. A compaixão desnuda-a. Porque se fantasia a existência terrena com quimeras e sonhos, a realidade, desfazendo essa imagem infantil, leva ao sofrimento todos aqueles que, imaturos, confiaram em demasia na transitoriedade das formas e da apresentação física, das promessas de afeto morredouro e de fidelidade perpétua, de alegria sem tristeza e meio-dia sem crepúsculo no fim da jornada. Essa verdadeiramente é uma pessoa que não tem os pés no chão, né? Que vive de fantasia. E, quando bate de frente com a realidade da vida, a fantasia se dissolve totalmente, desaparece, porque o mundo real é diferente. E aí está lá a pessoa perdida e desorientada. E aí vem os transtornos mentais. Borderline, por aí vai. Assim, a morte da ilusão pede àqueles que lhe confiaram a existência, entregando-se sem reservas, sem precaução. A ilusão é, pois, anestésico para o espírito. Certamente, algo de fantasia emoldura a vida e dá-lhe estímulo. Entretanto, firmar-se nos alicerces frágeis da ilusão, buscando aí construir o futuro, é pretender trabalhar sobre areia movediça ou solo pantanoso, coberto por água tranquila apenas na superfície. Há quem postergue a realidade, evitando-a para não sofrer. E existe aqueles que pretendem apoiar-se no realismo rude, que não passa, muitas vezes, de outra forma errônea de ilusão. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Nem tanto à terra. O equilíbrio é sempre necessário em todas as circunstâncias. Por quê? Uma pessoa que tiver uma vida muito complicada, muito difícil, e não tiver, vamos assim dizer, esperança, não tiver fé em alguma coisa, ela é uma pessoa que desiste da vida, certo? A consciência da realidade resulta da observância dos acontecimentos diários, da transitoriedade do chamado mundo objetivo e de uma análise tranquila e lúcida a respeito do que é verdadeiro em relação ao aparente, do essencial ao secundário e sucessivamente. Eu já ouvi pessoas, assim, jovens, vivendo uma situação de educacional, comigo vai ser diferente. E chega um ponto da vida que no ditado popular dá com os burros na água, né? Não tem a capacidade de observar, de prestar atenção em volta. Porque quando a gente é capaz de observar, a gente aprende muito. A gente aprende muito com as lições da vida, com as histórias dos outros, às vezes com o fato que aconteceu, certo? E
Eu acho que tem que aprender só com o próprio sofrimento, só com as próprias palavras que levaram à vida. Eu acho que é escolher um caminho mais difícil, mais demorado e mais penoso. Eu, pelo menos, aprendo muito com a observação das coisas à minha volta. Eu fiquei pensando que é uma coisa, tá me vindo forte, sim. Hoje em dia, até o mundo é muito, assim, do jeito que tá, muito fantasioso com essas redes sociais, muita gente não querendo na realidade, mas o dia que vê a realidade, vem a conta e cai toda essa ilusão, né? Ver os acontecimentos, o que é de fato, porque o mundo não é só aquilo que é construído, né? Que é vendido, né? É muito mais além. Até mesmo as pessoas entram em sofrimento nisso aqui, né? Ou até mesmo aquele que é mais realismo puro, né? Que é aquele que é rude, pensa que é rude, não, que eu posso falar assim, pensa, que é até pessimista, né? Pensa só na vida assim. Porque também tem uma ilusão errada das coisas, porque vem mais o pessimismo, né? E tem gente que pensa, não, se eu fizer isso, não vai dar certo, não vai dar certo aqui, né? A vida já é difícil, não vou ter sucesso na vida, não tem mesmo, né? Ele não tem expectativa, não tem esperança. Você falando um pouco aí, eu lembrei da história daquele influencer, né? Que construiu uma vida em cima de ideias, conceitos e coisas para adolescentes. Só que os anos passam para todo mundo, né? Ele ficou velho não, 30 e poucos anos. Já não é mais adolescente. Vai ficar quentinho. É adolescente. Exatamente, é adolescente. O que não aconteceu? Mas não foi só isso, o caso dele. Era só droga, sexo, droga e rock and roll. A vida dele sempre foi dessa forma, mesmo quando ele ainda era um de adolescente. Então, ele era uma pessoa desequilibrada por si só. É uma ilusão. É uma ilusão. É uma ilusão. Ele já era, ele viveu uma ilusão a vida inteira e muito mais grave que só a desilusão de, com 37 anos, se eu não me engano, eu fui obrigada a deixar de ser um influencer. Eu, na verdade, não compreendo muito bem o que significa influencer. Eu acho que a pessoa não tem condição de uma pessoa viver para influenciar os outros. Ou vocês acham muito? Então, Eu acho perigo extremo. É perigo, É um não. perigo Isso aí é extremo, perigoso extremo, mesmo. extremo. E não é só para criança, adolescente, não. Tem gente velha que a gente que adere e é fiel e fica completamente dominado pelo influencer. O influencer se torna... No meu tempo, não tinha rede social, eu era influenciava gente para umas coisas que Deus me perdoe. Né? E não tinha rede social. essa situação aí. Há tempo atrás eu soube de uma Essa não convívio social, senhora. Né? mulher de E muitas Paris. coisas. Não era uma menina deslumbrada. Se entusiasmou por esse mundo e começou a negligenciar o trabalho, a família, tudo. E a vida foi rolando devagarinho. E as pessoas da família falavam, chamavam a atenção de que ela precisava voltar para a vida real. Aí ela falava assim, não, porque ela tinha que se manter atualizada, ficou, a vida degringolou, perdeu o emprego, o marido separou dela, suicidou. E era uma mulher mais de 40 anos. Entendeu? Então, infelizmente, imaturidade existe em todas as idades. Com certeza. Lê só essa última frase dessa página, que aí a gente já fica com a... A compaixão por si mesmo, o amor a si próprio, faculta a visão realista, sem agressão dos objetivos da existência terrena, impulsionando a compaixão pelo seu irmão, amor ao próximo, solidarizando-se com a luta e dando-lhe a mão amiga, a fim de sustentá-lo ou erguê-lo para que prossiga na marcha. Vou ler só a próxima coisa, que parece que está complementando a ideia. Essa atitude, em vez de produzir uma postura pessimista, cética, amargurada, resultante da morte da ilusão,
alenta e engrandece, dando sentido e significado a todos os acontecimentos. Aí complementa embaixo. Por isso, a compaixão se torna fator que faz cessar os sofrimentos, como resultado natural dos outros passos, partindo da emoção para a ação. É tudo muito lindo a gente ler isso aqui, tudo, se a gente não agir. Isso é verdade. Não põe em prática. Porque aí a gente só está buscando informação. E aí, o que você faz com esse ensinamento? Você joga fora? É onde ela fala aqui, né? Essa atitude, em vez de produzir uma postura, não, aqui por baixo. Por isso, a compaixão se torna um fator que faz cessar o sofrimento, como resultado natural dos outros passos, partindo da emoção para a ação. Emoção todo mundo tem, né? Compaixão é o mais fácil que existe. Você vê alguém necessitado, você vê alguém doendo, alguém sofrendo. E a ação. E ação. Esse é o problema. Hoje eu estava pesquisando os negócios de instituições assistenciais, aí me deparei. Já vou deixar você falar, coisa Karine. sobre a Irmã Dulce e sobre a Madre Teresa de Calcutá. Eu não lembro qual foi das duas que falou, mas uma das duas falou o seguinte, que é preferível mãos ativas, mãos que constroem, eu não lembro a expressão, mas a expressão era mais ou menos assim, há 1 milhão de horas de oração inativa. Foi isso mais ou menos, eu não lembro, foi uma das duas. Eu li várias coisas sobre as duas, então agora na minha cabeça está misturado, mas foi uma das duas que falou. E uma freira, que é alguém que muitas vezes até desiste totalmente da vida para ficar só rezando, tira essa conclusão, certo? Que a ação real e verdadeira é muito mais construtiva do que uma vida inteira de oração, exclusivamente. Eu estava lendo, Qual que é a casa? uma das duas, Qual que é a irmã? Irmã Dulce ou Madre Teresa de As Calcutá. duas que mexiam com caridade. Eu estava lendo alguma coisa lá das duas e li a frase. Não me lembro de qual que é de uma delas. Karina, pode falar. As duas que mexiam com caridade. Enquanto eu estava ouvindo vocês aqui, eu estava pensando muito sobre o que seria compaixão, né? Qual a definição de tudo isso? Porque a todo tempo ele vem falando sobre a compaixão. Aí eu fui fazer uma busca aqui rapidinho e fala bem o que foi explicado aqui nessa última frase. Vou ler aqui para vocês. Aqui ele fala assim, ó, que a compaixão significa mais do que simplesmente se comover com a dor do outro. É uma emoção que também leva à ação, né? Que é bem o que está escrito aí. E aí fala assim também, que às vezes a compaixão é confundida com empatia, mas existe uma grande diferença entre esses dois conceitos. A diferença é importante para usar, né, a palavra compaixão como se deve. Então ele diz que a empatia é a capacidade de se identificar com o sofrimento do outro. Já a paixão, por outro lado, é um elemento extra, né, que é a ação. Então, nada mais, nada menos que a compaixão é como a gente age, não simplesmente fala e se condói, né, com a dor do outro. Eu achei bem interessante, assim, esse resuminho para a gente poder pensar um pouco, né, em tudo que foi comentado aqui no dia de hoje. Por isso que eu deixei até grifado aqui a compaixão, né, da emoção, porque a gente se emociona, a gente se comove, mas o que eu faço? Então, será que realmente eu tenho compaixão? É bem isso mesmo, né? Às vezes a gente fica aí nessa sentindo revoltada ou olhando e a gente não age, né? Eu acho que os estudos traz para a gente na vida pensar que além da reforma íntima, o que é reforma íntima? É olhar para dentro de você
e corrigir aquilo que você vê que está errado. Então, não adianta só você olhar para você. Não adianta você ter dó de você se você não age para mudar aquilo que está errado em você. E você tem que começar no dia, né? Porque todo o processo de mudança, de aprendizado, de transformação, é paulatino, é devagarinho que você vai fazendo. E, inclusive, por exemplo, conhecimento. Você não constrói o conhecimento pegando 10 livros e lendo eles assim, de uma vez assim. Não é. É devagarinho o que você vai fixando, vai aprendendo, vai memorizando e vai, acima de tudo, treinando. Outra coisa que eu achei interessante, só complementando, ele falou da compaixão, ele falou da morte dele, eu lembro de casos assim, de gente muito rica que leva os filhos, principalmente os filhos, que tem aquela realidade de riqueza muito alta. Quando vai para um trabalho assistencialista, há um choque de realidade muito grande, né? Porque tem hora que eles pensam assim que o mundo é aquilo, né? Aqueles vivenciam, sabe? Então, quando um pai toma essa atitude e tal, o filho vê esse outro olhar, ele vê uma outra realidade que ele nunca vivenciou. Então, é algo até interessante, muitas vezes, né? De mostrar um outro mundo, outra face do mundo, que é importante para o ser humano. Se não viver só em ilusão. Certo. Bom, gente, então nós vamos encerrar agora. Marcelo, você não quer fazer oração para nós hoje, não? Não? Entendi. Quer não. Não é que eu não quero, não, é porque o Otávio está do meu lado e com os trem dele aqui. Ah, Tá meio entendi. alto. Entendi. Karina, faz oração para nós. Estou no mesmo esquema, mas eu vou fazer. Vamos lá. Tem uma macaquinha aqui do meu lado. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecer por esse instante, os mentores amigos que sempre nos auxiliam e nos amparam, né, durante os estudos, conduzindo a nossa fala, os nossos pensamentos, que essa construção que Joana vem trazer para nós no dia de hoje, né, sobre os ensinamentos do que é a compaixão, que a gente possa, aos poucos, ir observando isso, observando as nossas crenças, a nossa construção, e tirar o nosso sentimento, para que a gente comece realmente a praticar tudo que é tão sonho que nos proteja aí o nosso ensinamento dessa compaixão de nós todos. Amém. Que assim seja. Oi, Oi, Oi. tudo bem? tudo, e você?